Olá, alunos! Eu sou a professora Cristine Mouta, de Língua Portuguesa e Literatura do primeiro ano do ensino médio. Hoje eu estou aqui na biblioteca do CMM para a gente falar um pouco sobre a obra A Metamorfose do Franz Kafka. Antes de falar sobre o enredo, sobre a história dessa obra, eu vou falar um pouco sobre o autor do livro, que é o Franz Kafka. Ele é um escritor boêmio, alemão, e ele escreveu esse livro aos 29 anos. Embora a obra tenha sido publicada em 1915, ela começou a ser produzida em 1912. Tudo isso numa manhã de domingo, quando ele estava à espera de uma correspondência da sua então pretendente Felice. Essa espera fez com que ele decidisse não levantar da cama. E ele percebeu o quanto era agoniante e aterrorizante esperar por algo que não chegava. A partir de então, ele começou a produzir essa obra, que foi concluída em 1915, em 20 dias, e publicada numa revista. Bom, a obra fala sobre um protagonista chamado Gregor Samsa. Antes de falar um pouco sobre esse protagonista, nós vamos falar um pouco sobre essa dualidade que ainda existe desde 1915, se a obra é um conto ou se a obra é uma novela. Bom, o que a gente não pode categorizar é como romance. Acho que vocês já perceberam que é uma narrativa curta. Por ser curta, alguns caracterizam como conto, né? São poucos personagens, o espaço é reduzido. Outros caracterizam como novela, por quê? Pela complexidade dessa personagem que é o Gregor Samsa. E a gente já vai falar um pouquinho sobre a característica dessa personagem. As personagens que nós temos na obra são o protagonista, Gregor Samsa, que era um caixeiro viajante, o senhor e a senhora Samsa, a irmã do Gregor Samsa, que é a personagem que mais tem empatia pela condição dele. Nós temos o gerente, os inquilinos, uma empregada. Então, vocês já perceberam que esse núcleo de personagens ele é bem reduzido. Numa manhã, Gregor Samsa acorda para ir trabalhar e ele se depara com um inseto, né? Algumas traduções dizem que é uma barata monstruosa, embora a tradução original só descreva a personagem como um grande inseto. E, embora atemorizado por aquele grande inseto que ele tinha se transformado e o pai batendo a porta, chamando para ir trabalhar, ele não se preocupa na sua condição de inseto monstruoso, né? Nessa metamorfose pelo que ele passou. Ele se preocupa em não poder ir trabalhar. Por quê? Porque essa personagem era a personagem que sustentava a família. Embora ele não fosse o pai da família, né? Ele ficou naquela angústia de eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, e o pai batendo a porta e ele dando uma desculpa, sendo um inseto monstruoso. É a primeira parte da narrativa. Nós já encontramos essa dualidade, essa angústia muito parecida com a angústia que o autor sofreu lá à espera pela carta da sua pretendente. A narrativa se desenrola, a única personagem que tem empatia pela condição do Gregor Samsa enquanto inseto é a sua irmã. A relação que ele tem com os pais é mais uma relação de trabalho do que uma relação familiar. Eu não vou entregar todo o spoiler da obra, porque vocês precisam ler, mas vocês encontram nessa obra uma reflexão a partir da relação de trabalho, da relação familiar, do conflito da personagem, que é uma personagem redonda. Professora, o que é uma personagem redonda? Dentro da estrutura de uma narrativa, a gente classifica a personagem redonda como uma personagem que muda de característica durante a obra. E Gregor Samsa, ele vai mudando essa característica durante a obra. Primeiro que ele começa como um homem, né? Depois ele se transforma num inseto. E esse comportamento dele, essa transformação, essa percepção dentro de uma narrativa, nós categorizamos como uma personagem redonda. Por isso que muitos estudiosos da literatura caracterizam essa obra como uma novela, pela complexidade dessa personagem principal. Como eu já falei, eu não vou falar tudo, porque eu quero que vocês leiam. Antes da A3, nós vamos ter um encontro só para debater esse aspecto do enredo, da estrutura do enredo dessa obra,
caracterizar o tipo de narrador, os eventos mais importantes, que eu já dei uma introdução para vocês, né? Sobre como começa a obra. Leiam com atenção. Qualquer dúvida vocês podem me mandar uma mensagem por aqui pelo Ava. Agora eu vou mostrar um pouquinho da estrutura da biblioteca para vocês e até a próxima.